Tudo pronto para o Trump humilhar o Lula lá na Malásia. Vai acontecer um encontro no próximo domingo entre Lula e Donald Trump. Esse encontro promete ser épico. O Trump tem algumas coisas na mão, tipo aquelas provas em que Hugo El Pollo Carvajal entregou na mão do FBI. O Lula não tem absolutamente nada para entregar para o Trump. Lula provavelmente vai se rastejar para que o Trump para que o Trump alivie para Alexandre de Moraes, e as coisas vão mudar muito na conversa que vai haver no domingo. Peço para você que está chegando aí deixar o like, compartilhar ao máximo, se inscrever aqui no canal, porque é muito importante que você esteja sempre comigo aqui. Então se inscreve, ativa o sino para não perder absolutamente nada. E eu vou colocar na tela para vocês uma análise breve para a gente tirar a nossa conclusão do nosso querido Olímpio Araújo, meu querido amigo vereador aí de Curitiba. Olha só a análise que ele trouxe. O bicho vai pegar e o Trump vai colocar com pimenta. Vamos lá então entender um pouquinho do que está acontecendo e como o Trump vai humilhar Lula na Malásia. Com expectativa de encontro, Vamos voltar. Com expectativa de encontro com Trump, Lula embarca nesta sexta para a agenda na Malásia. Presidente brasileiro e líder norte-americano estarão no mesmo evento. Fontes dos dois governos confirmam disposição mútua para a reunião, que pode ocorrer no domingo. Mentira. É a Globo News mentindo mais uma vez, não é mesmo? Desesperam, né? Donald Trump já deixou claro, só vai encontrar Lula no Salão Oval da Casa Branca. Mas a Globo e outros veículos esquerdistas noticiam uma exigência de Lula, porque Lula tem medo de ir para os Estados Unidos e tem medo de entrar na Casa Branca, que eles se encontrem em um território neutro. Isso aconteceu desde a Assembleia Geral da ONU, onde eles se encontraram por 39 segundos em um corredor, e Lula saiu, como sempre, bravateando por aí, que o encontro foi maravilhoso e que o Donald Trump adorou ele. Cara, como que você consegue ter uma relação, a não ser que seja aquela situação de amor à primeira vista, né? Aonde em 39 segundos Lula conquistou o coração de Donald Trump. Depois Trump fez aquele discurso completamente debochado. Ele acreditou, falando, né? Que rolou uma química. Lula e que acreditou. Lula é um homem bom, tentando atrair ali o otário para a sua armadilha. E Lula novamente utilizou isso como uma grande campanha, tentando demonstrar o quanto ele é um grande estadista. E aqui a gente vê no site da própria Agência Brasil. Lula quer discutir com Trump a punição dada a ministros do STF. É o que eu falei para vocês. Acabei de falar isso aqui para vocês. Ele vai. O único objetivo do Lula se encontrar com Trump, se houver esse encontro no domingo, que eu acho que vai dar uma dor de barriga no Lula. Eu acredito que Lula ou vai para o hospital, vai dar uma dor de cabeça, né? Por causa da cirurgia do cérebro dele. Impressionante. O cara faz uma cirurgia no quadril, o cara corre. Aí o cara faz uma cirurgia no cérebro, o cérebro dele melhora assim rapidamente, como um passe de mágica, um senhor de 80 anos de idade, né? E ele aí tá aí para todo lado aí. Então é muito esquisito tudo isso. Mas o objetivo de Lula com esse encontro de Trump é só pedir, só implorar para que o Trump alivie para o Alexandre de Moraes. Será que o Trump vai aliviar? Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos se encontrarão na Malásia. De novo, será que se encontrarão mesmo? Será que Donald Trump está disposto a discutir a punição dada aos ministros do STF? Olha, eu vou falar pela milésima vez, eu sei que eu sou grosseiro em algumas formas de falar aqui às vezes, mas precisa ser muito imbecil, muito idiota, muito otário, ou estar ganhando alguma coisa do regime lulista para acreditar nesse tipo de coisa e repetir esse tipo de besteira. Donald Trump não recuou em decisão nenhuma até agora com nenhum país, inclusive a China,
que é a segunda maior potência do mundo depois dos Estados Unidos e é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos no mundo, exporta e importa ali, sei lá, 100 vezes mais do que o Brasil para os Estados Unidos, Donald Trump impôs uma taxação de 155%. Começou com 100%. Xi Jinping não voltou atrás, não negociou com Trump, passou para 155%. Agora você, que é uma pessoa lúcida, que está me assistindo aqui, que acompanha as notícias, que tem acompanhado todo, né, o desenrolar dessa história, você realmente acha que o Lula, chegando de mãos vazias para Donald Trump, sem nada para oferecer, não só sem ter feito o que era para fazer, mas ainda fazendo coisas que não eram para fazer, vai conseguir negociar alguma coisa com o Trump? Tem que ser muito burro. Olha, tem que ter feito assim uma pós-graduação em Paulo Freireanismo para acreditar nesse tipo de coisa, né? E aí você só vê esses jornalecos de esquerda. Demais, cara. Brasil, de fato, Lula diz que pretende mostrar a Trump que houve equívoco nas taxações e acredita no sucesso da negociação. É sério mesmo isso, cara? E depois acusam a gente de fazer fake news, né? Olha que bravata. O grande problema disso é que a humilhação de Lula não vai ser só pelo simples fato de Trump nem recebê-lo lá na Malásia, mas porque esse barulho que ele está fazendo em cima dessa situação, de que ele vai negociar as punições dos ministros, de que ele vai negociar as taxações, de que ele vai mostrar para o Trump que o Trump está errado e foi enganado pelo Eduardo Bolsonaro. Uma hora isso vai cair. E pode ser domingo agora. A partir do momento em que Trump cagar para o Lula, Lula vai ter que voltar com o Brasil com uma nova narrativa. É lógico que a narrativa vai sempre ser, como que posso dizer assim, melhor para ele, de alguma forma beneficiando ele, né? Dizendo que ele estava lá, o Trump que não quis negociar com ele, o Trump não teve coragem de sentar com o Lula e negociar com o Lula. Cara, aguardem as notícias, escrevam o que eu estou dizendo. Aguardem as notícias a partir de segunda-feira. E eu acredito isso também, tá? Eu acredito nisso também. Eu acredito que os jornais vão falar que o Lula esteve lá e que o Trump correu do Lula. Que o Trump não quis negociar. O Lula não tem nada para oferecer para os Estados Unidos. Já foi conversado com Marco Rubio. Marco Rubio jogou na mesa. Ó, vocês freiam o ditador de vocês e aí a gente tira 40% da taxação aí, deixa só 10% que a gente tá dando para qualquer país aí. Beleza? Não, não vamos tirar. Não? Então, beleza. Então, sinto muito. Pode ir embora. Vai tomar nem o coffee break aqui da Casa Branca. Pode voltar para o seu país. Enquanto vocês ainda podem. Então, eu acredito que isso é só manobra da mídia para tentar dizer que vai acontecer esse encontro. Todo mundo vai ficar naquela expectativa. Trump não vai se sujeitar a conversar com esse cara em outro lugar. Ele quer conversar na Casa Branca. O Trump quer olhar nos olhos do cachaceiro e mostrar alguns videozinhos daquele telão que ele tem, famoso telão ali da Casa Branca, do Salão Oval. Então, o Lula tome vergonha na cara, vire homem, porque ele não é homem, ele é um covarde. Ele vire homem de verdade e vá até Donald Trump na Casa Branca. Ele tá afinando, não passa nem Wi-Fi no símbolo do cobre dele. Não passa nem Wi-Fi no butico do Lula. E eu mostro aqui para vocês, eu não só falo não, dá uma olhada no discurso do Lula hoje. Todo mundo sabe que eu dizia que quando o presidente Trump quiser conversar, o Brasil está à disposição para sentar para negociar. Eu acho que nós, estamos caminhando para mostrar que não há divergência que não possa ser dirimida quando duas pessoas com boa vontade se sentem em torno de uma mesa. Eu tenho todo interesse em ter essa reunião, tenho toda a disposição de defender os interesses do Brasil e mostrar que houve equívoco nas taxações ao Brasil. E eu quero provar isso com números de que houve equívoco nas taxações.
Sim. sabe? E também eu quero discutir um pouco a punição, sabe, que foi dada a ministros brasileiros, sabe, da Suprema Corte, que não tem nenhuma explicação nenhuma. Lula, o povo precisa de comida, Lula. Lula, o povo precisa da picanha, Lula. Ô, Lula, o povo não tá comendo nem carne moída mais. Ô, Lula, a banana tá cara. O ovo, Lula, tá caro. Ô, Lula, ninguém quer saber de punição de ministro do STF. Eu quero que os ministros sancionados se lasquem. Eles que resolvam o seu BO. Foi eles que arrumaram. Cada um com seus problemas, Lula. Agora, você tinha que estar interessado em resolver os problemas do Brasil. Talvez essa frase que você disse aí é para chegar no Trump e ele até desistir de ter essa reunião com você para você falar isso mesmo. Falar assim, ó, foi ele que desistiu de falar comigo para taxar os nossos produtos, companheiro. Entendimento. Como eu acredito muito na negociação, como eu acredito muito na relação humana, eu estou convencido, sabe, que a gente pode avançar muito nisso e voltar a uma relação civilizatória com os Estados Unidos. Uma coisa que já temos há 201 anos, não há por que não continuar tendo essa relação. E vocês sabem do nosso interesse é tentar contribuir para que as coisas terminem da melhor forma possível. Sabe, que ganhe o Brasil, que ganhe os Estados Unidos, mas sobretudo que ganhe o povo brasileiro e que ganhe o povo americano. Nós somos as duas maiores democracias do Ocidente. Nós temos que passar para a humanidade harmonia e não desavença. Nós temos que mostrar para a humanidade uma perspectiva objetiva na melhoria de vida do povo que a gente representa. Que fofo, bicho. Vocês viram aí, pessoal? Que fofinho, Lula. Se isso não for medo, rapaz. Meu sogro, seu Joel, fala que tá com o símbolo do cobre dando bote. Tá morrendo de medo, não tá? Ele até prefere que o Lula vá embora. Ou que o Trump vá embora. Ele até prefere que o Trump não aceite essa conversa. Por isso que ele fica falando de sancionar, de falar sobre as sanções dos ministros. Porque ele sabe que o Trump fica irritado com esse tipo de conversa. Até porque ele mandou o Marco Rubio falar sobre isso. Marco Rubio está à frente de sanções. Ele tem outras coisas para resolver. Tem uma guerra com o amigo do Lula aqui, o Maduro, para resolver. Né? Já eu vou trazer informações sobre isso também. Tem várias coisas para resolver. Ele não quer ficar... O Lula tá achando que o Trump quer tomar uma com ele. E não é bem assim. O Trump não nasceu ontem. O Trump sabe com quem ele está lidando. O Lula acreditou que o Trump tem uma química com ele. Ai, meu Deus, como é ingênuo, né? Ô, velhinho ingênuo, né? Agora, olha outra coisa que esse desgraçado falou aí. Além de baixar as calças pro Trump, olha só o que ele falou. Os usuários são responsáveis pelos traficantes que são, sabe, vítimas dos usuários também. Os cachaceiros também. Os cachaceiros são responsáveis por causa da indústria da bebida alcoólica, né? Dos grandes alambiques espalhados por todo o Brasil. Também são responsáveis por isso aí os usuários, né? Os cachaceiros, no caso, né? Os Maria Alambique, que é igual, é o seu caso, né, meu querido? Então você é responsável aí pela indústria do álcool, né? Cada coisa, né, bicho? Cada coisa que a gente tem que escutar, meu. O cara falou que os traficantes são o quê? Vítimas. Eles são vítimas. Que são, sabe, vítimas dos usuários também. Os traficantes são vítimas dos usuários. Os traficantes são vítimas. É isso que o Lula falou. Uma vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes que são, sabe, vítimas dos usuários também. Os usuários são responsáveis pelos traficantes. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então... E a maioria dos que compram vota no 13. Só para lembrar, a maioria dos que compram votam no 13, tá bom, Lula? Só para lembrar você, meu querido. Que a maioria dos usuários que você está culpando nesse momento
são justamente aqueles que votam em você, porque querem que legalizem aí né, a verdinha. É preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. Verdade. Verdade. Aí o Flávio Bolsonaro falou assim que queria que a CIA, né, os Estados Unidos, desse um jeito ali também na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Isso aí virou um caos no Brasil, né? Todos os esquerdistas aí defendendo os traficantes, como sempre, né? Como sempre, eles defendendo os traficantes. Mas não foi só Lula, não. Porque o outro amigo dele, o Petro, né? Talvez o Petro é tão amigo do Lula, né? Acho que é por causa do nome, né? Petro, petróleo, Petrobras, Petrolão. Talvez seja por causa disso. Petro lembra petróleo, né? Petrobras. E o Lula gosta muito dessa estatal. Olha só. Gustavo Petro chama narcotraficantes de trabalhadores. Vocês viram isso aqui? Não é só o Lula, não. Vocês estão achando que é só o Lula que faz o país passar vergonha? Não, o Petro também faz questão de que a Colômbia passe vergonha. Tipo de ruta. Y entonces decirle a estos lancheros narcotraficantes, pues idiomáticamente, en mi opinión, no es. Son obreros del narcotráfico. Son obreros de narcotráfico. Obreros. Para quem não sabe, obreiro é trabalhador em espanhol. Eu sou troglodita. Eu falo várias línguas, tá? Só não falo português direito, mas as outras línguas a gente fala. Obreros de narcotráfico. Igual que hay campesinos que terminan dándole insumos a través de la hoja de coca por un dinero y por su situación de pobreza. Mesma coisa que o Lula falou. A mesma coisa. E aí vem me dizer que não existe Foro de São Paulo? E aí vem me dizer que eles não seguem a mesma linha de raciocínio e o mesmo discurso? Que não há uma cumplicidade entre ditadores com Lula? Olha, isso aqui é para mostrar que eles usam a mesma linha de raciocínio, os mesmos textos e tudo mais. Tá dizendo. Os usuarios são responsáveis pelos trabalhadores. En el mundo del Caribe, de donde yo nací, entre otras, las carencias también son tan grandes que muchas personas dedicadas a la pesca y al uso de la lancha por fines turísticos y otros terminan prestándoles servicios al narcotráfico. Vocês estão vendo aí, né? Então, o Lula, o Petro, né? E o Maduro, eles têm o mesmo discurso. Se eu procurar alguma fala de Maduro, ele vai estar falando a mesma coisa. Que os narcotraficantes são vítimas dos usuários. É o mesmo modus operandi. Mesma coisa. Esse povo, eles são malditos. Esses caras são malditos. Tem gente que não gosta que eu diga essas palavras. Mas são, pessoal, eu não consigo achar outro adjetivo para eles. São demoníacos. As atitudes dessa corja são demoníacas. São atitudes demoníacas de pessoas que estão completamente tomadas por um espírito de obsessão. Não é possível. Eu não consigo ver outro adjetivo para isso. Eu não sei se você concorda comigo. Mas é algo surreal isso que está acontecendo. E ainda falando sobre o suposto encontro de Lula com o Donald Trump, que eu acho que não vai acontecer, diz aí, ó, urgente, às vésperas da reunião, Lula, Trump, Big Tech se levantam contra o petista. Vamos entender. As empresas enxergam excesso de poder do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e articulam junto à oposição no Congresso Nacional para que o projeto de lei enviado para o Palácio do Planalto em setembro não avance. O tema das Big Techs foi levantado por Trump na carta, em julho, em que também mencionava um caça às bruxas no judiciário ao ex-presidente Bolsonaro e anunciava uma sobretaxa de 50% aos produtos brasileiros nos Estados Unidos.
E aí diz aqui, ó, no começo aqui, a CNN acaba de declarar nas vésperas da reunião entre presidentes Lula e Trump, as Big Techs criticam duramente as propostas do governo brasileiro para a regulação econômica das plataformas. Então, aquilo, né? Plataformas digitais seriam regulamentadas e eles estão alvoroçados. Parece que caiu a ficha de que no Brasil não existe mais democracia. O diretor executivo do Conselho Digital, Felipe França, afirma que o projeto permitirá que o órgão exija o que quiser das empresas. O CAD vira praticamente um conselho de administração das plataformas, argumentou a CNN, o representante do Conselho Digital. A associação representa plataformas como Google, Meta, TikTok, Uber, Amazon e Kawaii, entre outras. Então, essas Big Techs estão contra o desgoverno do Lula, porque eles acreditam que, vindo essas regulações, irá afetar muito, principalmente os ganhos. A economia dessas empresas irá ruir no Brasil, porque muitas das pessoas que têm um celular na mão no Brasil, isso você pode colocar aí, mais de 80% da população brasileira já pode ter um celular nas mãos, sempre tem um desses aplicativos. Então são milhões e milhões de usuários que poderão perder o acesso a esses aplicativos que não são brasileiros, diga-se de passagem. E o Lula quer prejudicar essas Big Techs. Só que lembrando que essas mesmas Big Techs deram apoio ao Lula voltar e subir a rampa. Essas mesmas Big Techs fomentaram a volta do larápio aonde ele está hoje. E aí que a gente diz aquela velha frase, né? Faz o L. Vocês não estavam acreditando quando a gente avisava que esse cara ia voltar com sede de vingança e que realmente o fez. Ele voltou com sede de vingança. O Lula voltou para derrubar as Big Techs, para derrubar aqueles que denunciaram os roubos dentro do governo. Ele voltou com sede de vingança para colocar todos os opositores na cadeia, na prisão. Ele voltou com sede de vingança para modificar totalmente o judiciário desse país para votarem a seu favor. Sede de vingança. Plano de governo do Lula é vingança. E eu avisei desde o começo. Muitos outros amigos avisaram desde o começo. Sede de vingança. Lula não quer nada mais, nada menos do que ferrar o Brasil. Ele não está nem aí para o mais pobre. O objetivo dele é acabar com esse país antes dele morrer. Urgente, Trump anuncia ataques por terra na Venezuela. Então, ontem eu trouxe uma notícia aqui, né, de que Trump estava preparando, autorizou, na verdade, a CIA ataques dentro da Venezuela, né, a invadir, a intervenção dentro da Venezuela para retirar o Maduro do poder. Maduro a qualquer momento pode cair. Maduro, neste momento, está morrendo de medo, tanto que baixou as calças por Trump e falou que quer paz, né? Falou que quer paz. Disse ainda que tem mais de 5 mil mísseis para lutar contra os Estados Unidos, caso for necessário, né? E o Maduro está morrendo de medo. Bom, vamos lá. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que pretende informar o Congresso sobre planos para atacar em terra alvos ligados a cartéis na Venezuela, enquanto amplia uma campanha militar que até aqui teve foco maior em ataques navais. Ontem também ele já mandou um monte pro colo do capeta, tá? Em declarações aos repórteres na Casa Branca, Trump explicou que vamos ao Congresso, não vejo nenhum problema em ir, não há motivo para não ir, repetindo a ideia de que buscará prestar esclarecimento aos legisladores antes de avançar com a próxima fase das operações. Abre aspas, vocês sabem que eles sempre vão reclamar. Deveríamos ter ido, então com certeza vamos, disse Trump. Eu gostaria de apenas dizer a você, nós vamos dizer a eles o que vamos fazer, e acho que provavelmente vão gostar.
exceto pelos lunáticos da esquerda radical. Isso aqui eu gostei. Isso aqui eu gostei porque o Trump não tem meio termo. Trump não tem meias palavras. Tá? Eu gostaria de apenas dizer que nós vamos. E todos vão gostar, menos os lunáticos da esquerda. Maravilhoso. Não acho que vamos necessariamente pedir uma declaração de guerra. Acho que vamos apenas apagar pessoas do mapa que estão trazendo drogas para o nosso país, certo? Vamos apagar essas pessoas do mapa, elas vão estar apagadas, certo? Afirmou Donald Trump. Então, vocês entenderam aí o que significa apagado, né? Porque o YouTube não gosta que a gente fala algumas palavras aqui. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino para não perder absolutamente nada. São lives diárias sempre ao 12h20. Eu estou aqui com vocês, sempre ao seu dispor, para trazer notícias verdadeiras e notícias importantíssimas para livrar o nosso Brasil dessa corja da esquerda. Então me ajude a te ajudar, deixando o like, compartilhando. Se você puder ajudar no Pix, está aqui em cima, pixmariorobert@gmail.com. Fazem absolutamente 4 dias que ninguém, absolutamente 0 pessoas fazem uma doação aqui para o canal. Então eu peço para você que, se você sentir que o meu trabalho é importante para o Brasil, ajude com o que você puder, mas ajude o Mário Robert a continuar. Eu preciso da sua mão amiga, eu preciso da sua força para continuar neste trabalho. Convide mais pessoas para assistir às lives diárias. Não acabou. Tem mais notícias para você agora com o nosso querido Caio Coppola, que faz tempo que eu não trago Caio Coppola aqui, né? Um grande debatedor. Esfregou na cara do ex-advogado da Dilma Rousseff tudo o que ele precisava ouvir. Dá só uma olhada. Eu tenho muita dificuldade em entender a argumentação do Zé Eduardo, que diz que as pessoas incorreram em golpe de Estado, mas não há prova contra elas. Se não há prova, Zé, não há crime. Isso daí é elementar. Nesta edição do Grande Debate na CNN Brasil, Caio Coppola simplesmente passa o rolo compressor em José Eduardo Cardoso, que de uma maneira confusa monta uma narrativa em que ele mesmo acaba admitindo por um deslize que não houve golpe algum. E de forma espetacular, Caio Coppola, como sempre certeiro, pega Cardoso no pulo. É a inteligência e a verdade contra narrativas que não param em pé. Acompanhe o vídeo e, se não for inscrito, inscreva-se, curta, deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Porque no mesmo voto, não foi no outro dia anterior, não, no voto que ele absolve Jair Bolsonaro, no voto que ele absolve vários, ele condena 2. E por que crimes? Tentativa de golpe de Estado e tentativa de derrubar o governo eleito. Ele é o voto dele, por favor, não dá para mudar isso. Ou ele acertou, dizendo que houve tentativa de golpe, e aí não dá para eu defender o voto dele e dizer que não houve a tentativa de golpe, ou o que é? Não dá para dizer que não houve tentativa de golpe, porque está certo, porque ele falou que houve, não foi uma imaginação, ele enquadrou na lei, ele tipificou na lei com todos, violência, todos esses aspectos que foram lá colocados, ele colocou os 2, Braga Neto e o Cid, condenando-os, absolveu os outros, não porque acha que não ocorreu a tentativa, vamos ler o voto do Fux, mas porque não havia provas para condenar Jair Bolsonaro. Ele fatiou os fatos. Não, mas um momentinho, por favor, uma coisa é dizer que não tem prova, outra coisa é dizer que não houve golpe. Porque ele disse que houve golpe. Eu também tô assim, igual o Caio Coppola. O cara falou que não tem provas e que houve golpe, mas não tem provas. Petista, meu Deus do céu, cara. Depois a gente fala que essa corja não tem cérebro. Então não dá para dizer que não houve tentativa de golpe, é isso que eu estou dizendo. É de uma obviedade cristalina, eu acho que eu estou conseguindo ser claro. Quem acha que não houve golpe, que foi o que o Caio afirmou, que tudo foi uma balela, etc. Quem acha que não houve tentativa de golpe, não pode condenar ninguém por golpe. Fux condenou 2, então houve tentativa. É tão claro o raciocínio que eu não sei como é que consegue-se dizer que não. O voto não é esquizofrênico, não é? Ele fala que não tinha prova, onde eu acho que ele está errado, mas tudo bem. Mas ele condena pessoas por golpe. Por tentativa de golpe. Então, ele acha que houve uma tentativa. Só não diz quem é o cabeça, quem é o executor, e fica um voto totalmente, a meu ver, equivocado, com todas as vênias do eminente ministro. Agora, dizer que o voto dele está certo e que não houve golpe, por favor, vamos ler o voto dele, né? Caio Coppola. Bom, mais uma vez, eu
eu tenho muita dificuldade de entender a argumentação do Zé Eduardo, que diz que as pessoas incorreram em golpe de Estado, mas não há prova contra elas. Se não há provas, não há crime. Isso daí é elementar. Outra coisa, se o ministro Fux, de fato, mantiver a sua posição em relação à existência de golpe de Estado, então aqui eu tenho uma divergência com ele. O mais importante é mostrar que aquela narrativa hegemônica do Supremo Tribunal Federal, do ministro relator, dos 700 recursos que foram derrotados na primeira turma, ela cai por terra. Porque você tem ali um ministro, inclusive se ele aceita a tese do golpe, mostrando que não há prova do envolvimento de 99% dos acusados nessa trama. E me espanta o doutor Zé Eduardo falar em golpe de Estado, quando ele próprio diz que a tentativa de golpe de Estado seria impossível. Talvez ele tenha esquecido de voltar atrás nesses dois casos, entre centenas, milhares de investigados e acusados, que ele sumariamente absolveu. E só fez isso porque o tribunal não acolheu a sua tese original. Olha, esse tribunal é absolutamente incompetente e não poderia ser de outra forma. Não há problema em você condenar uma ou duas pessoas por uma tentativa de um crime, porque as condutas têm que ser individualizadas. E o ônus da prova é do Estado. É o Estado que tem que provar que uma pessoa se associou com outras e, armado, tentou depor um governo legitimamente eleito. Agora, ninguém que não tenha participado do 8 de janeiro pode ser acusado de ter tomado nenhuma medida de violência ou de grave ameaça, porque não há registro nas provas, não há registro nos autos. O que faria, por exemplo, Bolsonaro participar de uma organização criminosa armada? Ele pegou em armas, mandou alguém pegar em armas? Existe alguma prova disso? Não. Os tipos penais dos crimes contra o Estado de Direito, eles pressupõem ação violenta ou grave ameaça, ou seja, a coação física ou a coação moral. Nada disso aconteceu. Não existe uma ordem. Não existe uma tentativa de subversão. Existem reuniões acerca de estado de sítio, estado de defesa, o que já sabia desde o começo. Uma coisa que não passa de uma consulta jurídica, algo que está no plano da cogitação. E ainda que estivesse no plano do planejamento, o direito já não contempla isso, pelo menos não o direito penal. Não se pune a intenção sem ação. A tentativa pressupõe o início da execução. Portanto, esse é o golpe que nunca aconteceu, um golpe imaginário, em que o suposto beneficiário da coisa toda, antes de dar posse para o governo seguinte, nomeia os seus indicados para as Forças Armadas. Vai para fora do Brasil e está lá hospitalizado quando há uma manifestação que infelizmente descamba, em alguns casos, para depredação de patrimônio público. Mas é isso, falar que aquela moça que usou batom para grafitar a estátua do STF é uma golpista, que ela tentou abolir a democracia, é ridículo. Só não é mais ridículo do que condená-la a mais de 10 anos de prisão num país que vive soltando aí grandes criminosos e grandes corruptos, inclusive em sentenças do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Então, Caio Coppola veio novamente mais assertivo do que nunca. Eu peço para você deixar o like, para você compartilhar ao máximo, para ter mais vídeos como esses aqui. Eu gosto de trazer pessoas inteligentes, né? Tudo bem que o Caio Coppola é um intergaláctico, né? Intergaláctico não tem vez comigo, né? Intergaláctico que tá em cima do muro, que não sabe se é Bolsonaro ou se não é. Aqui é um canal 100% Bolsonaro. Sou Bolsonaro verde e amarelo, tá? Então, quem aí tá achando que tá fácil pro Bolsonaro, alguma coisa do tipo, quer escantear Bolsonaro de uma vez, perde comigo, talvez perde com vocês que estão aí, né? E a gente tá aqui lutando firme e forte, principalmente pela Débora do Batom, que foi citada pelo Fábio, principalmente por aqueles presos políticos que estão esperando a anistia. E aí? Cadê os caras que vão colocar a anistia em prática? Cadê? Deram mais 15 dias para o relator preparar a anistia meia boca, a meia anistia. Não existe isso. Nós não vamos aceitar. E se vocês insistirem com isso, a gente vai continuar falando. Nosso papel aqui é falar. Pessoal, para eu continuar falando, eu preciso da sua ajuda. Dia 4/11, agora dia 4 de novembro, eu vou estar sorteando aqui na live ao vivo o sorteio aí de 4 prêmios maravilhosos. É o livro do Laudelino, Submundo Hacker.
o busto do presidente Jair Messias Bolsonaro, herói nacional, vai para você também. A camiseta que o Agita Brasil Camisetas doou para o canal para ajudar aqui no nosso financeiro. Então, Deus acima de todos, Brasil acima de tudo, também pode ser sua. Essa camiseta lindíssima que o Bolsonaro está utilizando. E a caneca, o meu partido é o Brasil também, com o rosto do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, para tomar aquele cafezinho, aquele chá, mostrando que você ama o trabalho do presidente Bolsonaro. Uma chance é R$10. Eu vou rodar uma roleta com o seu nome aqui. Você doar R$10 no Pix, seu nome entra automaticamente no sorteio, tá bom? Espero dizer o seu nome aí no dia 4 de novembro. Ótima notícia aqui que chegou agora, né? O ministro pede para visitar Bolsonaro e Moraes autoriza. A péssima notícia aqui é o quê? Que Moraes tem que autorizar alguma coisa, né? Essa é a péssima notícia para um presidente, um ex-presidente, não fez absolutamente nada do que amar o seu país, né? O ministro Alexandre de Moraes autorizou a quinta-feira novas visitas ao ex-presidente Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar desde o início de agosto. Entre os autorizados estão Jorge Oliveira, ministro do Tribunal de Contas da União, Rogério Marinho, líder da oposição do Senado, o bispo Robson Rodovalho, fundador da Igreja Sara Nossa Terra, e o deputado Alfredo Gaspar, relator da CPI do INSS. Olha só, o Alfredão está aqui também na lista de visitantes, tá? Então, olha só, o que eu achei mais interessante aqui foi o ministro do TCU está indo visitar Jair Messias Bolsonaro. O ministro do TCU que tem mostrado várias e várias coisas aí sobre o desgoverno, várias e várias contas públicas estão sendo jogadas na mesa, deixado públicas, né, para que o povo brasileiro acompanhe o Lula destruindo o nosso país, e o ministro do TCU vai visitar o Bolsonaro. Aí ele diz assim, ó, o Alfredo Gaspar, né, comunicou ao ministro que não comparecerá à visita, então ele não vai poder ir, né? Segundo ele, quando a defesa de Bolsonaro solicitou a permissão, ainda não havia assumido a relatoria. Então, o que acontece aqui? O faraó preparou uma armadilha para o relator da CPMI. Porque se ele for na visita com Bolsonaro, vai mostrar que ele é parcial. Vai mostrar uma parcialidade na relatoria do INSS. Olha só que sacaninha o carequinha cabeça lustrada. Olha isso que a gente descobriu aqui. Quer dizer, o cara pediu antes de ser relator do INSS. Aí agora ele autorizou a visita dele. Então a gente tem que ver bem minuciosamente as entrelinhas, né? Recebi a autorização do ministro Moraes para visitar o ex-presidente, a quem tenho minha solidariedade, respeito e consideração. Decidi declinar em respeito à função que exerço como relator na CPMI do INSS e para evitar qualquer questionamento sobre minha atuação, escreveu o parlamentar. Tá certíssimo. Ele acrescentou ainda: meu foco segue firme em concluir os trabalhos da comissão e defender os aposentados do Brasil. Assim que essa missão for concluída, pretendo solicitar a realização da visita ao presidente. Em setembro, Moraes havia negado um pedido anterior de Rodovalho para integrar um grupo de orações organizado pela primeira-ministra, a primeira-dama Michele Bolsonaro. E a Michele até chorou, né? Vocês se lembram que ela chorou no caminhão falando que exatamente isso que ela não podia fazer é o que mais doía nela, que era montar o seu grupo de oração ali na sua casa, né? O grupo de orações, entretanto, não pode ser usado como desvio de finalidade, acrescentando diversas distintas pessoas como integrantes, somente para a realização de visitas não especificamente requeridas, observou Moraes. Permitiu, mas colocou, né, aqueles entraves lá, como se Bolsonaro fosse sair aí, né, dentro de uma Bíblia, né, vai se esconder dentro de uma Bíblia, né, dentro de um carro do pastor, sei lá. Cara, eu nem posso externar tanta indignação que eu tô sentindo aqui, porque senão eu perco minha liberdade. Talhaferro promete expor senador petista envolvido em esquema de perseguição promovido por Moraes. Talhaferro novamente volta
aos holofotes e prometendo que vai entregar mais sujeira aí, hein, no meio do caminho. Presta atenção. Em entrevista exclusiva ao jornal JCO, Talhaferro, ex-assessor do ministro Moraes, não deixou pedra sobre pedra e sobrou, inclusive, para deputados e senadores que estariam envolvidos na criação de provas falsas, resultando na prisão de pessoas inocentes. Talhaferro citou Alexandre Frota, atualmente ex-deputado, e prometeu expor mais gente. Abre aspas, existe um senador conhecido, a cereja do bolo. Ele é do Partido dos Trabalhadores, mas só vou citar o nome dele quando for para dar a... eu não posso falar essa palavra, mas vocês estão vendo aí, né? Final. Ressaltou. Aí o Talhaferro fez essa entrevista aqui. Deixa eu ver se é um trechinho. Todo. Então a gente não vai poder passar aqui, senão a live estende pra caramba. Mas o importante aqui é saber que ele vai realmente entregar absolutamente tudo. Outra matéria que eu jogo na tela para vocês é o nosso giro de notícias. Jojo Todinho obtém grande vitória contra o PT em ação judicial. Isso aqui é maravilhoso, tá? Fiz questão de trazer para vocês. Jojo Todinho é boa de briga e tudo indica que vai impor sucessivas derrotas ao PT. O Ministério Público do Rio de Janeiro acaba de rejeitar a queixa-crime apresentada pelo PT contra Jojo Todinho por suposta difamação. A decisão foi julgada na terça-feira, dia 21, representando uma grande vitória para a artista na decisão judicial com o partido de Lula. O caso teve origem quando a influenciadora afirmou em um podcast ter recebido oferta de 1,5 milhão para apoiar a campanha de Lula. Esta declaração motivou o PT a acionar a justiça. Então, ela prova, né? Ela provou que realmente foi ofertado para ela 1,5 milhão pela... Cara, o tanto de influenciador que não tá nem aí para alcance de redes sociais, só o dinheiro que eles colocam no bolso com essas eleições. Mas se eu falar inglês também, ô Diogo, se eu falar inglês também, o YouTube pega, entendeu? Diogão, obrigado, meu querido. Então tá aí, ó. Quem teria oferecido o partido político? Algum mandatário ou filiado, empresário, coligação ou instituição financeira? Não se pode saber. Não se podendo inferir ou presumir condutas em sede de direito penal incriminador, questionou o promotor. O documento do Ministério Público foi conclusivo quanto à inviabilidade da ação. Por todo o exposto, constata-se que a queixa-crime oferecida é inepta e não há justa causa para seu recebimento, razões pelas quais oficia o Ministério Público pela sua rejeição, afirmou o texto. Maravilha, maravilha, parabéns aí a Jojo Todinho, tem sido uma guerreira, né? Mudou muito a mente da Jojo Todinho depois que ela começou a estudar, né? Você vê, a pessoa só a pessoa começar a estudar, ela para de andar com pessoas que não valem nada, né? Ela para de andar em certos ambientes, muda o dialeto, muda o seu jeito de ser, né? Jojo Todinho quis mudar e ela realmente conseguiu, né, estar do lado certo da força. Olha só essa notícia também, eu achei maravilhosa para trazer para vocês. Produtor de Som da Liberdade realiza filme sobre atentado contra Bolsonaro. Vocês já assistiram o Som da Liberdade? Se vocês não assistiram, assistam. É um filme belíssimo com Jim Caviezel, aquele ator que fez o Paixão de Cristo, né? Então, é um filme maravilhoso, mostra toda a sujeira, né, com crianças e tal. Então, se você não assistiu, assista o Som da Liberdade. É lindo demais, você chora, é emocionante, né? Você fica indignado, né? A esquerda tentou contra tudo cancelar esse filme. Esse filme estava nas mãos da Disney. A Disney não colocou em prática porque denuncia, inclusive, pessoas ligadas no alto escalão aí, né, de governos e tudo mais. E aí a produtora pegou esse filme e foi um sucesso. Não conseguiram cancelar o filme. O produtor está realizando um filme sobre o atentado contra Bolsonaro. Olha só que maravilha. Nova produção norte-americana recria episódio da campanha que marcou a trajetória política do ex-presidente. Então vai ter um filme, pessoal.
Vai ter um filme aqui do ataque a Bolsonaro. Olha só que maravilha. O filme de ficção Dark Horse começou a ser produzido nesta quinta-feira, dia 23, e retratará o ex-presidente Jair Bolsonaro com lançamento previsto para 2026. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a história foca no atentado que ele sofreu em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante a campanha eleitoral de 2018. O roteiro, baseado em Capitão do Povo, texto do deputado federal Mário Frias, apresenta o ex-presidente como um improvável vencedor das eleições de 2018. A narrativa inclui flashbacks fictícios em que o ex-presidente, ainda militar nos anos 80, combate o tráfico e enfrenta conspirações da esquerda e do crime organizado. Quem de vocês vai assistir esse filme? Quem de nós que estamos aqui vai assistir este filme? Eu tô na pré-estreia. A trama retrata outras tentativas de eliminação com ataques ordenados pelos supostos mandantes do atentado enquanto Bolsonaro estava internado. O principal antagonista do filme é um traficante rico e influente, preso por Bolsonaro no período em que atuava no Exército. Então, vai haver ali uma licença poética no meio do filme, né? Que ele vai colocar ali, incrementar mais alguns personagens que não existe, né? São fictícios. O autor da facada, inspirado em Adélio Bispo, aparece como Aurélio Barba. Aurélio Barba. Qual é a palavra que mais chamou atenção aqui nesse nome desse personagem? Vai ser o Adélio Bispo nesse filme. Aurélio Barba. Que maravilhoso, né, bicho? Que maravilhoso. Que maravilhoso. Olha só, a produção já escalou atores para viverem filhos de Bolsonaro. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a família do ex-presidente também estará na tela. O ator brasileiro Sérgio Barreto interpretará Carlos Bolsonaro, Ed Finlay dará vida a Eduardo e Marcos Ornelas representará Flávio Bolsonaro. Michele Bolsonaro e a filha caçula Laura também surgem na história. Olha só que maravilha, hein? A direção será de Cyrus Norwaster, cineasta norte-americano de origem iraniana, responsável por títulos como Infidel, O Jovem Messias e O Apedrejamento Soraya M. Conforme o IMDb. A produção é de Eduardo Verasteg, conhecido pelo sucesso Som da Liberdade 2023, filme que conquistou o grande público conservador. Que maravilha, cara. Que maravilha de notícia que eu trago aqui para vocês. Eu peço para que não fique só aqui, você repasse para mais e mais pessoas que vocês conhecem, tá bom? Vocês sabem que o canal está sofrendo ataques diários e eu conto com a sua ajuda para que a gente possa crescer cada vez mais. Ó, a Neuza falou, é Barba, né? Aurélio Barba, né? Aqui é o Adélio Bispo e lá é o Aurélio Barba que vai ser no filme. Barba. Olha só, produtor, né? Sagaz, não é isso? Que produtor sagaz. Deus abençoe, Júlio. Chegou agora. Depois você volta à live, Julião, para assistir toda a live, tá? A esquerda vai pirar. Vamos montar um grupo. Eu já tenho um grupo, meu querido. Eu já tenho um grupo aqui do canal, do Tamo Junto. Tá tudo misturado. O grupo tá aí na tela, ó. Quem quiser, só apontar o celular e os nossos queridos moderadores vão estar lá de prontidão para poder liberar aí para vocês. Então tá aí na tela, ó. Só colocar aí o QR Code, né? Apontar o QR Code. Vou pedir também pro Gabriel jogar o... para ir no cinema? Para ir no cinema. Entendi. Você mora em Santa Catarina, meu querido? Eu moro em Santa Catarina, eu moro em Floripa. Você mora em Santa Catarina, né, Diogão? Aí, ó, o grupo aberto do Tamo Junto tá aí, ó. O nosso querido Gabriel colocou aí. E eu vou deixar também na descrição depois da live, quando se tornar gravada, para vocês entrarem também no grupo do Tamo Junto. Tá fixado aí, corre, entra aí no grupo para vocês ajudarem cada vez mais o canal a crescer, ok? E último pedido que eu vou fazer para vocês, que vocês me ajudem com Pix de qualquer valor, tá? Que Deus tocar no seu coração, se você acredita que o meu trabalho é importante para o Brasil.
E me ajuda aí a te ajudar, a continuar te ajudando aqui com as matérias que eu trago, né? Com tudo que a gente traz aí. Participa do sorteio, uma chance é R$10, é pouquinho, tá? Não vai doer nada no seu bolso e ainda vai ajudar o Mário Robert a continuar este trabalho que tem crescido pra caramba, tá? 4 de novembro agora eu vou sortear esses 4 prêmios que estão na tela para vocês. O livro do Laudelino, Submundo Hacker, busto do presidente Bolsonaro, a camiseta do Bolsonaro e a caneca também do nosso presidente Bolsonaro. Participe do sorteio, uma chance de R$10, pixmariorobert@gmail.com é a chave Pix para você fazer aí a sua doação. Acima de R$10, seu nome já entra automaticamente na roleta. Dia 4 de novembro eu quero falar aqui o seu nome. Por favor, eu peço para vocês continuarem compartilhando esta live, mesmo depois que acabar, nos grupos que vocês fazem parte, para mostrar a nossa força. Vamos vencer o sistema. Deus abençoe você, sua família, a nossa nação, todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Até a próxima live. Tchau, tchau.